Boa noite. Meu nome é Henrique Sardi Pires. Eu estou aqui com outro residente, Eduardo Alves dos Anjos. A gente vai apresentar hoje para vocês a questão 92 da prova amarela de uma questão de física do Enem de 2018, certo? Então, começando com a pergunta aqui. é, Bom, o enunciado da questão é: a tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. O modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias. É constituído por três componentes: um microprocessador de sílico, uma bobina de metal feita de cobre ou alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador que é de material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta emite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. Bom, agora para a parte da pergunta em si, de qual alternativa que ele quer. Ele quer a alternativa que responde mais corretamente a sentença. Então, a etiqueta funciona simplesmente porque o campo elétrico da onda de rádio agita elétrons da bobina, porque o campo elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina, porque o campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina, porque o campo magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina, ou porque o campo magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina. Bom, extraindo algumas questões só da pergunta, mas conceitos físicos, né? A gente consegue ver o quê? O assunto que ele traz em questão seria a corrente elétrica, né, que iria abastecer as etiquetas, e uma lei que seria a lei de Faraday. Por que eu digo isso? Porque ele fala que existe corrente elétrica sem uma bateria, tá? Isso, isso é a lei de Faraday, pois é uma lei de indução, é indução elétrica, certo? Então, o que diz a lei de Faraday? Que é a força eletromotriz, que é igual o módulo da variação do fluxo sobre o tempo. Então, no exercício que ele traz, ele tem uma variação de fluxo, ou seja, ele tem uma força eletromotriz induzida, e tem uma corrente elétrica. Então, vamos voltar aqui nas alternativas, tá? A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo elétrico, quando a gente fala de uma força eletromotriz, na lei de Faraday, que é uma eletricidade induzida, não é campo elétrico, tá? Porque o campo elétrico ele depende de uma bateria para se formar. Então, não é campo elétrico, a gente já pode descartar essas duas questões. Justamente porque ele está falando que o campo elétrico, o campo é magnético para fazer força, fazer a indução de uma eletricidade, é um campo magnético, certo? E como a gente comentou que como a lei de Faraday, que é uma força induzida, a única questão que mostra aqui que é uma força induzida seria a letra C. Campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina, assim gerando corrente elétrica. Vamos analisar as outras duas. O campo magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina. Isso não vai gerar nenhuma corrente elétrica. Concordam comigo? Na letra E, o campo magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina. Nada a ver com o que a gente está querendo, né? Então, a resposta seria a letra C. Essa é a resolução da questão 92 da prova amarela do Enem. A gente vai apresentar a questão 98, a resolução da questão 98 do caderno amarelo, uma questão de física do Enem de 2018. Bom, indo para a questão em si, um projetista deseja construir um brinquedo que lança um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. O dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho, onde o atrito pode ser expressado, conforme a figura. Dá para ver ali uma molinha que está conectada a um cubo e tem um cano, né, onde tem o trilho horizontal. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve
A. Manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a sua deformação. B. Manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. C. Manter a mesma mola e aumentar 16 vezes a sua deformação. D. Trocar a mola por outra de constante elástica 2 vezes maior e manter a deformação. Ou E. Trocar a mola por uma outra de constante elétrica 4 vezes maior e manter a deformação. Então, vamos para a parte da resolução. Então, o que acontece? Só tirando os conceitos físicos da questão, certo? O que ele está trazendo aqui é claramente um exercício de conservação de energia. Por que eu digo isso? Porque vamos pensar nesse cenário aqui, certo? A mola e o cubo aqui já parado. Isso aqui é energia potencial elástica, certo? Porque claramente se trata de uma mola. No momento em que a mola é solta, aqui, nesse ponto onde ele ganha aceleração, a sua energia se transforma totalmente em energia cinética, que seria a energia do movimento. Então temos duas situações aqui já. Sabemos que temos o conceito de energia potencial elástica, o conceito de energia cinética, e se trata de um exercício de conservação de energia. Então vamos ler o que ele quer de novo. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada em 4 vezes, o projetista deve. Então, vamos pensar nesse cenário aqui, certo? Sabemos que temos energia potencial elástica, energia cinética e conservação de energia. Bom, conservação de energia seria o que, basicamente? A energia elástica igual à energia cinética. O que é energia elástica? K vezes x ao quadrado dividido por 2. Seria igual à energia cinética, que é m vezes v ao quadrado dividido por 2. Bom, aqui é só uma maneira simples de jogar, uma maneira matemática, né? Vamos brincar com a matemática aqui agora. Bom, eu vou cortar os dois aqui da base e vou, como eu escrevi aqui do lado, tirar a raiz. E com a seguinte fórmula. Raiz de k vezes x igual a raiz da massa vezes v. O exercício pede que a velocidade seja aumentada 4 vezes. Certo? Então, já temos nossa equação. Vamos voltar para alternativas. Letra A. Manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a sua deformação. Bom, se vamos manter a mesma mola e aumentar nossa deformação 2 vezes, não condiz com o que ele quer. Então, a letra A não é. Letra B. Manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Bom, claramente é isto, né? Se eu aumentar 4 vezes aqui, irá bater com o que o exercício pede, que seria a velocidade aumentada 4 vezes. Só vamos ver se é isso mesmo. Letra C. Manter a mesma mola e aumentar 16 vezes? Não. Trocar a mola por outra constante elástica 2 vezes maior e manter a deformação? Não. Trocar a mola por outra constante elástica 4 vezes maior e manter a deformação? Com certeza não. Então, aqui claramente é a letra B. Essa é a resolução da questão 98. A gente hoje vai explicar para vocês a resolução do exercício 100 do caderno amarelo de física do Enem de 2018. Bom, vamos para a questão em si. A questão fala: o carro flex é uma realidade no Brasil. Esses veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com o veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina, e no percurso de volta utilizou-se etanol. Foi considerado o consumo de energia tanto no percurso de ida quanto no de volta. Aí temos ali uma tabelinha classificando os combustíveis, etanol e gasolina, a densidade deste líquido e também o calor de combustão de cada um desses líquidos. Então, agora para a pergunta ali, a pergunta. O volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é de
é mais próximo de letra A, menos 27, letra B, menos 32, menos 37, menos 58 ou menos 67? Então vamos ver aqui a resolução. Bom, o que o X pede? Ele quer o volume do etanol em litros, certo? Voltando na tabela, esse item aqui, ó, calor em combustão, quilocaloria por grama. O que é isso aqui? É, na verdade, a quantidade de calor produzida pela massa, tá? Então, calor de combustão, à medida que está feito isso, é isto aqui, certo? Bom, vamos ver o seguinte aqui agora, então. Eu vou chamar esse tal calor em combustão por P. Vou chamar de P. Então, o que seria o P? Seria a quantidade de calor dividido pela massa, que nem eu mostrei ali em cima. Só que o exercício ele pede em volume. Então, eu vou trocar essa massa aqui pela seguinte equação. Massa igual densidade vezes volume. Passando a massa para o outro lado, deixando a quantidade de calor desse lado, eu vou ter quantidade de calor igual a nossa constante vezes D, que seria a densidade, vezes V, que seria o nosso volume. Agora vamos voltar de novo no exercício. Ele fala a seguinte frase: foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso de ida quanto no percurso de volta. O que quer dizer isso? Teve o mesmo consumo de energia tanto no etanol quanto na gasolina, tá? Voltando ao exercício, o que quer dizer isso, esse mesmo consumo? Quer dizer que a mesma quantidade de calor produzida pelo combustível etanol foi a mesma quantidade de calor produzida pela gasolina. Bom, a gente tem essa equação e essa equivalência. Só vamos alterar os itens, certo? Então, o calor e combustão do etanol vezes a densidade do etanol vezes o volume do etanol, que é o que o exercício pede. É igual o calor e combustão da gasolina vezes a densidade da gasolina vezes o volume da gasolina. Veja que todos esses itens aqui, eles dão no exercício. O 6, que é o calor e combustão do etanol, vezes menos 8, que é a densidade do etanol, o que o exercício pede. Calor e combustão do etanol, 0,7, que é a densidade do etanol, da gasolina, perdão, e o 40, que é o volume que o exercício mesmo determinou que a gasolina fez, certo? Então, fazendo os cálculos, isolando o volume do etanol, nós chegamos a 58,3 litros. Voltando ao exercício, existe a letra D, que é menos 58. Mas por que desse menos 58? Lembre que ele está consumindo o etanol. Então, faz sentido ser menos 58. Por quê? Porque a quantidade de calor foi produzida, está sendo gastada. Então, esse gastado, essa palavra gastada, nós jogamos como negativo, porque foi uma quantidade de calor perdida para que o carro andasse esses quilômetros, esse percurso de volta até a linha de chegada. Então, a resposta certa aqui seria a letra D, menos 58 litros. Essa é a resolução do exercício 100.